O que é mais importante para você? A tradição, cumprir as regras, as leis, tudo direitinho, ou a vida humana? Ou a compaixão? Ou o amor? Eu sou Luiz Carvalho e hoje nós vamos analisar Marcos capítulo 7. Eu estou muito feliz, quero compartilhar uma vitória com vocês. Ontem eu me tornei um capelão internacional aqui na cidade de Orlando. É um sonho, um objetivo que eu tinha, um passo a mais ministerial para poder levar essa palavra de Cristo muito mais além, em presídios, em hospitais, em locais onde só um capelão pode entrar. O que é ser um capelão? Um capelão, ele é o embaixador do céu. Ele tem uma autoridade que ele vem da integridade dele, da firmeza, da ética e da sua presença, sobretudo, cheio de amor. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai ver hoje em Marcos 7. Uma presença de amor, uma presença que cura, uma presença que não foca em rituais, e sim nas pessoas, e sim na transformação humana. Tem um versículo na Bíblia que fala bem sobre a essência do capelão, que está lá em Lucas 4,18, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr liberdade aos oprimidos. Então o capelão, ele é ungido para levar luz onde há trevas, presença onde há abandono, consolo onde há desespero. E a sua unção não é para palco, é para missão. Então, na capelania, a gente atua, como eu falei, em presídios e hospitais, mas também na rua, também nas escolas, nas empresas. A capelania ela é mais que uma presença, ela é uma missão. Ela acontece onde há sofrimento, onde há conflito, onde há solidão. É ali que o vocacionado para a capelania, ele vai agir com autoridade e sensibilidade. Então, estou muito feliz. Em breve vou compartilhar com vocês algumas missões que nós já vamos fazer já nesse mês de setembro no nosso ministério. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Vamos chegar a 100 inscritos logo, 200, 500 e muito mais. E se você ainda não participa do movimento 5am, que é onde a gente acompanha todos os dias a leitura de cada capítulo. Por exemplo, amanhã nós vamos analisar o capítulo de Marcos 7. Então você já estuda aqui, chega amanhã no 5am e você, como protagonista, como leitor da Bíblia ativo, vai compartilhar o que mais chamou a atenção para você em Marcos 7. Olha que interessante. Então o 5am ele tem feito uma revolução na vida dos cristãos. Por quê? Porque está estimulando, está ativando os cristãos a ler cada vez mais a palavra de Deus. Tem sido incrível. Fora o livro de Provérbios também do dia. Amanhã, como é 1º de setembro, todos vão ler Provérbios 1 e trazer para a sala o ensinamento que mais chamou atenção, algum versículo de Provérbios 1. Então, entre aqui em alguma sala rapidamente para você se ativar com esse pessoal maravilhoso. Ó, aqui em Marcos, o que nós vamos analisar no Marcos 7? A questão de Jesus e da tradição judaica. Nós vamos focar nisso, porque isso aqui foi o que mais me chamou atenção. Eu marquei muito aqui nos meus estudos sobre isso. Quero começar lendo o versículo 5, diz assim, ó: então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Então eles já estavam focando que em tradição. Então Marcos já mostra aqui como que o viés deles está focado para a tradição, para rituais, para coisas muitas vezes mais humanas do que espirituais. E aí ele respondeu, Jesus: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Então Jesus não tinha medo, ele era corajoso, ele é ousado. Ele chamou eles na cara dura, hipócritas. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o que Jesus quer é um coração quebrantado, e não lábios que falam coisas bonitas, mas o coração está desviado. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então aqui mostra como que os religiosos, inclusive até hoje, distorceram completamente as regras, as leis e colocaram regras muito mais humanas do que aquilo que foi inspirado por Deus lá atrás. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Jesus reforçando isso. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira, ou seja, então vocês têm sempre boas desculpas bem criadas, bem inventadas, a fim de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições e não aquilo que realmente
vem dos céus. Então aqui Jesus já dá esse confronto e aí a gente pula para 15. A gente pula para o versículo 15. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Por quê? Porque o que os religiosos, os fariseus, escribas, saduceus, o que eles falavam? Porque lá atrás, na lei de Moisés, por uma questão cerimonial, antes de você adorar a Deus, para distinguir o judaísmo, para distinguir a adoração do Deus único dos outros deuses pagãos, Moisés estabeleceu que uma pessoa antes do ritual não poderia tocar numa mulher com fluxo de sangue, uma mulher que tivesse menstruada, num leproso, numa pessoa assim que tivesse considerada impuro. Por quê? Porque para mostrar que Deus é um Deus puro, Deus é um Deus limpo, mas isso é uma coisa mais simbólica do que algo que depois eles tornaram um fardo para as pessoas. Então, para eles, tocar numa mulher impura, como aquela do fluxo de sangue, era absurdo, não poderia. A mulher era um trapo imundo, a mulher era maltratada por causa disso. Os leprosos, essas pessoas que tinham algum problema, alguma deficiência, eles eram considerados as escórias da sociedade, porque eles pegaram essa ordenança, que está lá atrás, você vai ver no texto de Levítico, se eu não me engano, Levítico 15, e eles colocaram disso um fardo para todos. E aqui Jesus traz isso à tona, mostrando, gente, encostar em alguma coisa, tocar, comer algum alimento, comer carne de porco, por exemplo, isso não tem nada a ver com impureza. A impureza, ela vem, é do coração, é daquilo que sai de você. E aí ele vai reforçar no versículo 18 isso. Será que vocês também não conseguem perceber? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Ou seja, nada que toca, que o homem toca, nada que ele vai comer, torna impuro. Aí depois ele diz assim, ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Então, ele já rompe já com o preconceito que eles tinham com a carne de porco, com bacon, tudo que é de porco. Ah, não poderia, me torna impuro, tudo. Chega, qualquer alimento agora, vou falar para vocês, está liberado. Porque Jesus declarou puro com essa frase, todos os alimentos. E aí a gente segue e mostra o que Jesus realmente considera que é impuro. Está no versículo 21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro, ele reforçando, e tornam o homem impuro. Então a impureza é aquilo que sai da gente, aquele nosso desejo de fofocar, aquela inveja, aquela raiva, a imoralidade sexual que sai de dentro, né, do nosso ato sexual, daquilo que a gente faz de dentro para fora, o desejo sexual errado, é isso que torna impuro. E aí a gente vai seguindo, porque vai vir uma conclusão aqui que eu quero passar para vocês, que foi a revelação que eu tive aqui ao ler esse estudo, que é a partir do versículo 25, da metade, que diz assim, ó, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se a seus pés. Como é que era essa mulher? Essa mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Então Jesus olhou para aquela mulher grega, Ciro-fenícia, e falou, ó, mulher, é o seguinte, ó, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele faz aqui uma metáfora para essa mulher. O meu foco, isso a gente pode ver lá em Mateus 15, 24, quando Jesus fala, eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. E ele também diz em João 4, 22, quando ele fala assim, vocês samaritanos, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação, ela vem dos judeus. Então Jesus está reforçando, eu vim para os judeus, o meu foco, a minha lei é salvar primeiro os judeus. E aí ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Aí tocou o coração de Jesus e aí ele disse, ok, por causa dessa sua resposta, estou convencido, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Então aqui eu quero trazer para vocês a conclusão principal desse capítulo, que é a diferença entre os religiosos e Jesus. Vamos entender que os dois partem do mesmo princípio. Os dois têm leis para cumprir, princípios a cumprir e estão determinados a cumprir. A diferença é que os fariseus estavam determinados a cumprir a lei e Jesus determinado a cumprir o seu chamado,
de salvar os perdidos de Israel. Então Jesus entende que ele veio primeiro para os judeus e Paulo depois resolve isso, sendo que o apóstolo dos gentios. Mas qual que é, aqui é a raiz da questão, qual que é a diferença de comportamento no cumprimento da missão de cada um? Os fariseus, partindo do mesmo princípio, eles pegam uma ordenança, uma lei, algo que era para ser utilizado num rito cerimonial e de tocar numa pessoa impura, e eles colocam isso de uma maneira muito radical. Eles trazem isso como um fardo das pessoas, excluindo as pessoas de forma rigorosa, desprezando o ser humano, tornando as pessoas trapo imundo, trazendo um fardo, um peso, fazendo com que as pessoas... Imagina, gente, como que as pessoas que tinham algum problema, estavam com fluxo de sangue, uma lepra, uma outra doença, elas se sentiam completamente excluídas. Isso era maldoso, isso era cruel. Essas pessoas, elas se sentiam pior que um cão sardento, sabe? Era desumano a forma como eles aplicavam o rigor da lei. E não era isso a vontade de Deus. Deus jamais colocou essa intenção. E eles eram completamente o quê? Inflexíveis. Eles não abriam mão da lei em prol da pessoa. Tanto que quando Jesus curou uma pessoa no sábado, que o sábado para eles se tornou um Deus acima de tudo, era primeiro o sábado no céu, na terra e depois o restante das coisas. Que eles queriam matar Jesus, porque Jesus curou no sábado. Então olha o quanto o coração dele estava endurecido. E Jesus era completamente o contrário. Jesus partiu do princípio dele de sair para curar os judeus, para sarar os judeus, para salvar os judeus. E quando apareceu, por exemplo, essa mulher, querendo um pouco de Jesus, da atenção dela, o que Jesus faz? Jesus olha para ela e fala, mulher, é o seguinte, eu vim para os judeus, você é uma grega sírio-fenícia, você está completamente fora do meu script, do script que meu pai me mandou. Mas aí ela fala aqui, eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Lembrando que quando Jesus aqui em cima, ele fala dos cachorrinhos, ele não está denegrindo, chamando de cachorro o resto da humanidade, eu, você, cachorro, não. O cachorrinho, no caso aqui, eu busquei no original, eles eram animais assim, domésticos, sendo tratados com carinho, que estavam ali no ambiente também. Só que existia uma ordem de hierarquia. Jesus estava se referindo à hierarquia e jamais denegrindo qualquer pessoa. Então ela fala, eu sei, Jesus, que eu estou abaixo das suas prioridades, mas até uma migalhinha me ajuda. Ou seja, ela entendia que até uma pequena parte da graça de Jesus seria suficiente, apenas isso. Aí Jesus olha para aquilo e o que ele faz? Ele vai flexibilizar na hora, é claro, porque Jesus não tinha essa rigidez. Para Jesus, o curar, o ser humano, o servir, o transformar, o amar, estava em primeiro lugar. Assim como nós, capelões. A gente na capelania, a gente não tem que olhar o crime que a pessoa fez, a gente não tem que julgar ninguém, a gente tem apenas que amar, apenas que curar. O julgamento ele fica de lado, a gente não usa o julgamento. Por isso que eu gostei tanto dessa formação e é um processo contínuo que a gente está sempre se formando, sempre desenvolvendo e aprendendo e principalmente praticando essa palavra de uma maneira viva. Por isso que eu estou tão feliz hoje de ter dado esse passo a mais para poder servir e viver o ministério de Jesus. Então Jesus se tocou com essa situação e curou aquela mulher. Então que você seja como Jesus, que você não coloque a lei acima das coisas, que você não coloque coisas e compromissos acima de Jesus. Por exemplo, imagina que você tem uma reunião que está marcada com o seu chefe há um tempão, uma reunião onde várias pessoas importantes vão participar e antes de sair de casa, o seu filho que está ali sozinho começa a passar muito mal e fala assim, pai, eu estou mal, estou me sentindo mal, minha barriga está doendo, eu estou doente, fica comigo mais um pouco. E aí, você vai ser radical como um religioso ou você vai ser flexível, dando foco para um filho, dando um foco para a vida humana? Então essa é a reflexão que a gente tem que ter. O que está em primeiro lugar na nossa vida? Os compromissos, a rigidez das coisas ou o servir, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se esse vídeo tocou você, se essa palavra tocou o seu coração, se inscreva no nosso canal, participe do 5am. Um grande abraço, que Deus te abençoe.